Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, eu estou falando para você algo que eu não queria falar mais novamente, porque isso até é meio chato ficar falando toda hora. Eu não quero mais falar sobre isso, eu quero falar sobre crescimento, rompimento, avançar, crescer, como nunca antes nós crescemos, como igreja, como corpo, como família. Você crê nessa verdade? Então, conto com isso, com você no culto dos jovens, no culto de adolescente, no culto dos adultos, alguma coisa que tiver aqui, conto com você e os irmãos que estiver servindo lá. Sabe que os irmãos ali, eles estão ali, não estão recebendo nada, mas estão lá servindo lá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas é isso que eu queria falar para você, e eu sei que você é maduro, homem de Deus, mulher de Deus, compreende isso, amém? Só um irmão falou amém aqui, obrigado pelo amém. É que não já isso. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Aleluia. Conta e deixa aberto aí. Eu quero falar sobre uma palavra como foi ministrada pela manhã, o caminho da casa cheia. Diga comigo, o caminho da casa cheia. É interessante que a vida cristã, irmãos, é o ponto mais importante, é o conhecimento espiritual e revelação. Sabia disso? Quando você entende que o ponto que vai mudar a sua vida é quando você conhecer e ter revelação de quem é Deus na sua vida. Quando você entende quem é Deus na sua vida, quando você entende que o maior conhecimento não é você pular, não é você dançar, não é você gritar, mas o maior conhecimento é você entender quem é a sua natureza e quem você é. Não adianta nada você pular e depois sentar e sentir uma pessoa morta, sem vida, sem alegria. Não adianta você cantar uma canção e de repente você sentar e ouvir uma canção e dizer, nossa, essa canção falou comigo, mas estou vazia. Eu quero dizer para você, você precisa primeiramente ter conhecimento. E esse conhecimento, que é a vida cristã, aponta para o conhecimento espiritual, que é a revelação. Então, qual é essa revelação? Eu estou indo para um culto, eu vou ouvir uma palavra, eu vou louvar ao Senhor, mas eu tenho certeza que a minha adoração, com a minha oração e com o meu louvor e a palavra que eu estou sendo ministrada, vai transformar de dentro para fora. E esta revelação, ela vem trazendo para mim e para você. Então, o tema dessa palavra é o caminho para nós entender que é o caminho da casa cheia. Então, nós temos uma palavra para o ano de 2023, amém? E esse ano é um ano a qual nós vamos viver grandes coisas. E eu até falei para o pastor Roberto e para os demais pastores, tem uma passagem que fala que quando Paulo estava pregando, e tinha até pessoas na janela, ouvindo a palavra. E eu falei assim, pastor, nós estamos dessa forma lá no Recanto Mônica. Mas uma coisa diferente que não vai acontecer com Paulo, que não vai acontecer conosco, que alguém cair da janela morrer, para depois a gente ir lá orar para ressuscitar. Isso eu não quero que aconteça. Mas se for necessário ter pessoas na janela, querendo estar aqui dentro, ouvir a palavra do Senhor, assim seja, porque há a manifestação da glória de Deus. Então, se nós sabemos que temos uma palavra para o ano, nós temos que percorrer o caminho, uma estrada, não pegar rodas para ter um caminho da casa cheia. Então você já tem uma palavra, e uma palavra é uma seta, é uma direção. O grande problema é quando você tem caminhado e não sabe para onde está indo. Sabe quando você está perdido? Alguém aqui já se perdeu? Levante suas mãos. Mas você já se perdeu quando era criança? A minha família era devota da Nossa Senhora Aparecida. E eu lembro que eu fui lá para Aparecida do Norte, junto com a minha mãe, com as minhas irmãs, logo no começo. Eu era pequeno e tinha muito ônibus. E eu até morei um tempo ali em Guaratinguetá e eu percebi como que era movimentado. Então, eu quando fui lá, quando era pequeno, eu estava brincando com aquelas bolas de leite. Os irmãos sabem aquelas bolas de leite? Amém. Você sabe o que eu estou dizendo, amém? Amém, então. Pensei que só eu sou velho aqui, então. Então, você sabe o que eu estou dizendo. Então, essa bola estava brincando de chutar. E nisso tinha vários ônibus. Eu chutei a bola, ela foi no outro ônibus, aí eu fui atrás dela, mas ela voltou e eu fiquei procurando essa bola de leite. Era uma bola azul.
Eu lembro que eu procurei, não achei. Nisso, eu esqueci em qual ônibus era que eu estava. Era pequeno, minha mãe falou que eu tinha em torno de 7 a 8 anos. E eu perdi, fiquei assim e comecei a dar um desespero. Porque eu não via ninguém que eu conhecia. Eu não vi meu pai, não vi minha mãe, não vi minhas irmãs, eu não vi o meu avô, não vi meus tios, não vi ninguém. Eu comecei a chorar. E nisso veio uma mulher, estava sentada, eu lembro como fosse hoje, agora. A mulher estava sentada, comendo uma marmita, e falou assim, por que você está chorando? Eu falei, porque eu não sei, perdi da minha mãe. E ela pegou nas minhas mãos e falou assim, vem aqui que eu vou te dar um presentinho. E nisso ela foi, pegou nas minhas mãos e me levou para onde? Para a rota. E eu fiquei lá dentro, sentado no camburão da rota. Fiquei sentado no camburão da rota, com 8 anos de idade, olha. Sentei e fiquei ali chorando. E eu lembro que o policial falou assim para mim, assim, você conhece seus pais? Eu falei, eu conheço. Aí começou a passar gente, o policial perguntava, é este? Eu falei, não. É este? Eu falei, não. E nisso, minha mãe falou que ficou em torno de 1 hora nós procurando eu e não achava. De longe eu vi quem? O meu avô, até hoje ele está vivo. Eu vi de longe ele, e quando eu pulei, o policial segurou no meu peito, falou, você conhece? Conhece, é meu avô. Eu saí correndo, abracei ele, comecei a chorar. Aí meu avô, cabra safado, ele falou isso. Até hoje ele fala, cabra safado, trouxe a preocupação para a gente. Aí levou para minha mãe, comecei a chorar, e minha mãe desesperada. E minha mãe contando que foi 1 hora de desespero. Sabe o que é interessante? Para quem está perdido, é preocupante. Mas um pai que tem um filho e sabe que o seu filho está perdido, é pior ainda. Quero dizer para você em outras palavras. Quando Deus te deu uma palavra e você não sabe fazer o que você está fazendo com essa palavra, você está perdido. E o Senhor está te encontrando para te colocar num caminho da casa cheia. E o caminho da casa cheia nos aponta a você lembrar que você tem um pai que está te direcionando. E hoje eu sou pai, e eu fico imaginando a minha filha se perdendo. Meu Deus, é um desespero. Imagine o Senhor sabendo que tem quantos filhos aqui, e muitos filhos não sabem para onde estão indo. O Senhor quer te colocar na rota certa, no caminho certo e na direção certa de você crescer e avançar. Mas sabe o que é interessante a respeito de tudo isso? Quando nós lemos o texto das epístolas de Paulo, você vê que Paulo, ele não ora pelo crescimento da igreja. Se você ler em todas as epístolas, você vai perceber que ele não ora pelo crescimento das igrejas locais. Ele simplesmente clama pela presença, ele clama que aqueles irmãos tenham revelação, que eles tenham clareza do propósito eterno de Deus. O que eu quero dizer para você, eu quero que você tenha clareza do grande propósito eterno de Deus sobre a sua vida. Então nós poderíamos orar que Deus, que nós sejamos uma igreja de 1000 membros, nós já somos uma igreja de 1000 membros. Na eternidade isso já é real, mas eu não posso ficar todo dia falando a mesma coisa, porque nós não estamos falando de um crescimento, nós estamos falando de revelação, irmão. Se você entender que você foi chamado para edificar o reino do Senhor e resgatar muitos que estão lá indo para o inferno, essa igreja não está lá de dedo, acontece de 1000, 2000 a 3000 membros. Tudo é uma questão de revelação. Quem é você? Eu posso falar, irmãos, vamos lá, é agora, e não vai. Por quê? Porque nós não tivemos revelação. Agora, quando você entende revelação, e Paulo estava ensinando isso, ele não estava orando para crescimento de prédio, ou para comprar prédio, ele estava tentando mostrar para os irmãos, dizendo, olha, quando Cristo for enxertado em vocês, vocês terão uma visão ampla do reino, e o reino do Senhor será propagado aqui nessa terra. E tudo isso que Paulo estava ensinando era que os irmãos precisavam ter revelação. Diga para o seu irmão, você precisa ter revelação. E quando você tem revelação do caminho que você está percorrendo, atalhos para você não é uma opção. Quando você está percorrendo o caminho, você sabe que atalhos não é a melhor decisão. Nem rotas alternativas que as pessoas falam para você fazer. Mas o Senhor está dizendo para você, permaneça no caminho que eu te coloquei.
Então, o ponto central do Novo Testamento é Cristo, amém, irmãos? E essa revelação é que Paulo ensina. Olha, não estou falando para nós orarmos por crescimento de prédio, nós estamos orando aqui por pessoas crescer, nós estamos declarando que a presença do Senhor é suficiente para mim e para você. Então, o Senhor está nos colocando em um caminho da casa cheia. Quantos aqui tem sonho? Acabou a musiquinha aqui, ó. Dá uma força aí, ó. Obrigado. Então, quando você entende isso, irmãos, eu já acostumei, ô Marcelo, me ajuda aí, Marcelo. Não, que isso, está perdoado, meu Jesus. Então, você entende isso quando você sabe quem você é. A grande verdade é revelação. Quando você tem uma palavra, e vai viver essa palavra, você começa a andar em nível de glória. Você sabe, eu tenho uma única palavra e essa palavra eu vou me agarrar. É interessante quando você tem uma única palavra, muitos desvalorizam a palavra que tem. Quantos aqui já receberam palavras proféticas do Senhor sobre a sua vida? Mas muitos estão aquém. Ele pega essa palavra e fala assim, não vai acontecer na minha vida. Não vai acontecer no meu ministério, não vai acontecer na minha liderança. Mas a persistência é tudo na sua vida. Eu tive muitos motivos para desistir de ser pastor, mas o que me manteve de fé foi uma palavra, e todos nós temos uma palavra que fala no seu espírito, e a palavra que mais queima no meu espírito é a palavra de 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. E quando eu li essa palavra, parece que a palavra ela saltou da Bíblia e entrou no meu coração. Eu comecei a enxergar aquilo que eu não enxergava. Eu comecei a entender, falei, Deus, aonde eu for, eu vou prosperar. Aonde eu andar, eu vou prosperar. Aonde eu tocar, vai se abrir, porque eu tenho uma palavra. E esta revelação é quando o Espírito Santo de Deus entrou e conectou com o seu Espírito. Agora você sabe, eu sou um líder de célula, então eu tenho autoridade de multiplicar. Eu sou um pastor, eu tenho autoridade de multiplicar. Eu sou um homem abençoado, favorecido, então eu tenho autoridade para multiplicar. E assim sucessivamente você tem. Fala para o seu irmão, você tem autoridade para prosperar. Sabe, é quando você entende isso. É você ver como Deus vê. É você enxergar como que Deus está mostrando para você. Quando você entende que essa revelação não é descobrir algo que ninguém, de fato, não descobriu, mas é você descobrir algo dentro de si e falou, eu vou viver como de fato eu nunca vivi o ano, talvez o ano de 2022 vivi de uma forma, mas o ano de 2023 eu vou viver de outra forma, de outra maneira. Agora, não tem como você pegar o ano de 2022 e fazer as mesmas coisas no ano de 2023, porque vai exigir algo de você, uma radicalidade, vai exigir de você um posicionamento claro, vai exigir de você um pensamento diferente. Agora, quando você tem essa revelação, porque a obra de Cristo se tornou uma verdade em você. Sabe quando é essa verdade? É quando você começa a viver o processo da revelação. E qual é o processo da revelação? Eu converso com muitos irmãos que me procuram, pede uma direção, pede algo, e eu vejo algumas coisas que é tão simples para mim, mas para ele é tão dificultoso, que ele tenta olhar e fala, pastor, eu não consigo. Mas sabe por que você não consegue? É porque ainda você não decidiu ser alguém espiritual. Porque quando você começa a entender o processo da revelação, o Espírito Santo ele começa a transmitir uma verdade em nosso espírito, e o nosso espírito para a nossa mente. Eu sei em quem eu tenho crido, por isso eu vou ver coisas grandes. Eu lembro uma vez que os irmãos colocaram, acho que foi do Videira Mil Graus, colocou lá, coloca um jargão que o seu pastor fala, e muitos irmãos escreveram, criei por isso falei, e marcaram eu lá. Sabe por quê? Porque foi uma verdade. Quando você é marcado pela palavra de Cristo, você só fala aquilo que você teve revelação. Quando você não é marcado, você fala qualquer coisa.
Mas quando você é marcado, você começa a falar coisas, você começa a confessar, você começa a declarar, porque a sua mente se tornou cativa daquela verdade. E o que eu quero dizer para você, é o ano da casa cheia no Senhor, é o ano de você prosperar, o ano de você avançar. Não, pastor, você está falando isso para me agradar. Não, filho, eu estou falando para você porque o Senhor te deu autoridade na cruz do Calvário para você fazer isso. Mas enquanto você ficar olhando para os outros, para as pessoas, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar quem? Mas o Senhor, Ele te chama para você crescer e avançar como nunca antes. O Senhor, Ele te chama para você ser ousados. Quantos aqui são empresários? Levante suas mãos. Tem uma palavra de Deus para você, você vai prosperar, você vai avançar como nunca antes em 2023. Guarde algo no seu coração. Palavras são flechas lançadas, e palavras lançadas são como flechas. Eu tenho acompanhado um judeu, eu gosto muito das questões judaicas. Tem um judeu que ele é muito inteligente, gostaria que você prestasse atenção nisso. A palavra arca significa archa, no grego e no judaico. Mas lá no latim, a palavra arca representa arche. E sabe o que significa traduzida? Ela diz palavra, ou seja, que a palavra seja o centro da arca, que a palavra seja o centro de tudo. Quando você está na palavra, tudo gira em torno de Cristo. A palavra aponta para você permanecer em uma palavra. E ele estava dizendo, o povo judeu é um povo que não anda naquilo que eles acham. Eles andam no que a palavra do Senhor diz. E ele estava dizendo, o povo judeu, ele anda nessa palavra. E essa palavra archa representa centro. Permaneça na arca, permaneça dentro, permaneça na palavra. Então qual a palavra que nós temos para o ano de 2023, irmãos? O ano da casa cheia. Então não é apenas uma palavra. É uma palavra que você vai declarar 365 dias. E a cada dia você vai ver, mesmo que as botijas estiverem vazias, é o ano da casa cheia. Mesmo que você vê a sua despensa vazia, é o ano da casa cheia. Mesmo que você vê o seu limite lá embaixo, é o ano da casa cheia. Eu estou declarando aquilo que eu não estou vendo, mas aquilo que eu creio no meu coração e no meu espírito. É você declarar as verdades. Então a mente por si só, ela vai ter a revelação. E qual é a imagem que está no seu coração, irmãos? Eu já tenho uma imagem poderosa que vai acontecer no ano de 2023 sobre a minha vida. Eu tenho uma imagem que vai acontecer nessa igreja. E você precisa ter a imagem que vai acontecer sobre a sua vida. Quando você entende a imagem, você começa a declarar a imagem. Você percebe quando alguém ainda não é pai, ele fala, no dia que eu vou ser pai, as coisas vão mudar. Aí de repente ele fica sabendo que vai ser pai. Eu vi isso lá, o Elias, a Pâmela, eu vi o Elias assim, sem acreditar. Eu vou ser pai? O que eu faço agora? Agora você cuida, a responsabilidade é sua. Aí abraçamos ele, tudo, ele ficou assim, perplexo. A ficha não caiu. Mas não vai cair quando ele nascer, essa criança, ele pegar no colo e falar, rapaz, até quando Jesus voltar, até a eternidade, eu estou aliançado. Você percebe quando a ficha só cai, a imagem só vem, é quando nós vemos? Eu quero declarar algo para você. Você não precisa ver, você só precisa crer que o Senhor já está movendo os céus e a terra para te abençoar. E quando você vê, você fala, já sabia. Deus, Ele é fiel e justo. Ele nunca mente. Ele nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa, na hora exata, e eu sei que eu estou desfrutando desse favor. O que você está declarando é o que você vai ter. Fala para o seu irmão que está ao seu lado, declare palavras de vida eterna. Olha o que o texto diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, sem antes conhecermos Cristo segundo a carne. Já agora não conhecemos deste modo. Quando você tem revelação de quem é Cristo,
Muitos pensam que Cristo está crucificado na cruz do Calvário ainda, mas Ele já venceu a morte, Ele já venceu a cruz do madeiro, hoje vive, está e reina dentro de você. Agora você só precisa ter revelação. Antes eu conhecia Cristo de uma forma, agora eu ando com Ele todos os dias. Você crê nisso, irmão? Irmãos, hoje é dia 18, nós temos que ser ousados na fé. Nós temos que ser ousados no mundo do Espírito. Muitas vezes eu vejo muitos irmãos apáticos, aquém do que Deus chamou ele para fazer. E eu falo, irmão, qual é a sua expectativa? Ah, pastor, não sei. Eu estou pensando em entregar a célula. Ah, pastor, eu estou pensando em separar. Ah, pastor, eu estou pensando em sair dessa cidade. Pastor, estou pensando em ir para outro lugar. Como eu olho aquilo e eu vejo isso, eu fico olhando dentro de mim e falei, Deus, ele nem entendeu nada. As perseguições, as lutas, as guerras, as incertezas, são tudo aquilo para te afirmar em umas raízes mais profundas, para você crescer como homem, como mulher de Deus, mas ser aprovado diante de Deus. É o tempo, as oportunidades, as crises vêm, não é para te reprovar, é para sim te aprovar. Quando vem uma crise, você fala, como que eu vou fazer diante dessa crise? Eu já passei por umas crises financeiras e eu falei, como que eu vou fazer isso? E a primeira coisa, nós negarmos Cristo financeiramente. A primeira coisa, nós se preocuparmos conosco. Mas quando eu entendi que a minha resposta, assim, a minha resposta é agora. Eu tenho sempre pregado que Deus é a provisão. Então eu vou ser prova viva que Ele é a minha provisão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Chegou o tempo de você ousar na sua fé. E o mais interessante, Deus, Ele ouve o seu clamor. O mais interessante, quando você tem revelação, você fala abertamente com o Pai. Como que você fala abertamente com o Senhor? Deus, está difícil, está complicado. Estou pensando em entregar os pontos. Aí o Senhor fala, eu sou com você. Quantos aqui ouviram a voz do Espírito essa semana? Levante suas mãos. Eu tive uma experiência essa semana, foi sobrenatural. Teve um dia que eu estava bem carnal. E carnal como? O Senhor falou para mim fazer algo, eu falei, não vou fazer. Não vou fazer não. Não merece isso aqui não. A justiça própria. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, para mim, Jesus faria isso? Já entendi, não vou fazer isso. Eu vou fazer o que o Espírito está falando. Vou fazer diferente. Mas qual era a minha vontade? Não, Deus, já fiz isso, já fiz aquilo. O pessoal quer o que mais de mim? Aí o Senhor falou assim, meu espírito, Jesus faria isso? Essa é a resposta? Irmãos, eu consigo perceber em mim, eu consigo perceber quando o Espírito está falando comigo, no culto, na palavra, eu consigo perceber. Ele falou, não fala dessa forma, fala desse jeito. Aí eu mudo a forma que eu tenho que falar e da forma que eu tenho que fazer. Mas eu percebo quando o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Ele falou, não faça isso dessa forma que você está fazendo. Aí eu falei, vou fazer dessa forma. Na hora eu senti paz, irmãos. Quando você faz a vontade do Pai, você sente paz. Pai aponta para paz. E quando você faz a vontade do Pai, você tem paz. Mas quando você faz a sua vontade, sabe o que acontece? Você não está tendo revelação. Você está tendo revelação da carne. E a carne está caída. Sabe por que muitas coisas não aconteceu? Porque você está ao centro. Muitas coisas não aconteceram na sua vida ainda porque você ainda não quer abrir mão. E você, Deus, ainda eu preciso dar o meu toque final dessa obra de arte. Você está estragando tudo, filho. É quando você fala, Deus, se eu tocar eu estrago. Mas da forma que o Senhor está fazendo, está top. Então vou permanecer na posição. Está entendendo o que eu estou dizendo? Revelação é você entender que não é você que faz, é Cristo. No dia que você falar, nossa, a célula está rompendo porque olha o que eu fiz. O favor acaba, mover acaba. No dia que você começar a falar, eu sou aqui, o senhorio disse, irmão, você não vai romper. Porque a obra se tornou sua, não de Cristo. E a revelação é você entender, eu já tenho uma palavra, já tenho um caminho da casa cheia. O Senhor está mostrando para você, você não precisa se... Lembra do mapa antigamente? Hoje como é o nome, Jesus? Tem um Waze, né? Hoje tem um Waze. Você coloca o Waze lá, o Waze fala,
Tem batida lá na frente, você vai gastar tudo, tanto dos minutos, tem radar. Antigamente não, irmão, você comprava um manual, você queria para uma cidade, você virava a fúria, essa rota 350, 25 e assim, os irmãos lembram disso? Irmãos, era terrível. Se você pegasse uma estrada errada, até muitos irmãos aqui usando o Waze se perde ainda. Imagina aquele tempo. Rapaz, entrei aqui, nunca me era para entrar aqui. Sabe, irmãos, eu lembro que quem me ensinou a pegar as estradas foi o Jailson. Nós estávamos indo para as conferências lá antigamente, esqueci agora o nome. A gente ia para as conferências lá em São Paulo. Não, a capacitação e as conferências que a gente ia na Expo, né? E eu nunca tinha pegado assim, estradas assim. Aí o Jesus falou, Som, sempre você anda no meio. Se você se perder, você tem a esquerda e tem a direita. Mas sempre eu andava na esquerda, acelerando. Aí se perdia, eu falei, vem aqui, eu cortava todo mundo. Era o Espírito e o anjo da guarda, deixa eu proteger eles. Deixa eu frear aqui agora. E eu aprendi. Trancos e barrancos aprendi. Mas quer dizer para você, o Espírito Santo hoje, ele é o seu consolador. Mas também o Espírito Santo, ele é o seu GPS para você andar num caminho que o Senhor quer que você venha percorrer. O caminho da casa cheia já tem uma palavra, e o Espírito Santo é ele que vai te conduzir. Quantos crê nessa verdade? E qual é o caminho? Você vai querer desistir? Aí o Espírito Santo vai falar, não desista, vai por esse caminho. Mas vai chegar lá em um ponto, você vai virar à direita, mas é o Espírito Santo te conduzindo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você tem revelação. E sabe como que você vai ter revelação? Primeiro, você conhecendo a palavra de Deus. Muitos cristãos, eles não têm um hábito de ler. Deixa eu fazer a propaganda do meu livro. Se você quiser nos abençoar, até ali o Improvável de Deus. E foi lançado semana passada. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmãos. Que através desse livro foi o Senhor que me deu graça para escrever para você, e pode ter certeza, você é um improvável como eu sou improvável, amém? Mas sabe o que é interessante? Muitos cristãos não gostam de ler, e não lê a Bíblia. Aí fala, pastor, está escrito aonde é isso? Aí eu falei, é verdade. Então muitas coisas, você está errando porque você não está usando o manual correto. E qual é o manual correto? É você crer que a palavra do Senhor é luz para você, luz para os seus caminhos. Quando você entende essa palavra, você começa a aplicar, sim ou não, igreja? Você começa a aplicar, então conhecer a palavra é o que vai te dar um rumo a um nível maior de maturidade, um nível maior de conhecimento. E quando você tem essa revelação, sabe o que acontece? Você começa a percorrer o caminho. É verdade, não vou abrir mão, não vou desistir, o Senhor é meu pastor e nada eu tenho falta. E quando você começa a percorrer o caminho, porque você tem a palavra, você não está afirmado. Se bate um vento forte, irmãos, na sua vida, você vai ver qual o solo que você está. Pode vir um vendaval, talvez você não está tão aprofundado na palavra, e qualquer vento vai te jogar fora do propósito. Porque alguém não falou com você, você vai embora dessa igreja, vai embora dessa liderança, vai embora dessa célula, ninguém aqui olha para mim. Aí depois você vai embora para outro lugar, porque aí você fala, vou para outro lugar, e você vê que outro lugar é pior ainda. Aí você fala, tem que voltar. E pode ter certeza, a gente não vai te apontar, mas uma coisa é certa, você tem que se aprofundar na palavra. Não é qualquer vento que vai tirar você da visão, não é qualquer vento que vai tirar você do caminho do Senhor, mas você vai permanecer inabalável na palavra do Senhor. Deu para entender? O grande problema é que cada vento, eu vejo hoje a igreja, bate um vento, pastor, não quero mais. Eu falei, irmãos, não dá tempo para nós perder com ressentimento, mas é o tempo de nós entendermos que existe uma obra grande, e nós temos que trabalhar muito aqui. O dia que você vai descansar vai ser na eternidade. Fala aqui para o seu irmão que está do seu lado. Você vai descansar na eternidade. Mas aqui na terra é luta. Amém? É isso.
Não, pastor, Deus falou para mim que me deu toda sorte e bênção. Sim, mas toda sorte e bênção existe resistências. E você sabe quem é o seu adversário? Você conhece o seu adversário? Sim ou não? Lá em João 10 diz o quê? Que ele veio roubar, matar e o quê? Mas o Senhor veio trazer vida, abundância para você. Você precisa saber, irmãos, revelação, conhecer a palavra de Deus é o que vai permanecer você no caminho da casa cheia no ano de 2023, amém? Então é isso que você precisa entender. Outro ponto é você precisa ter olhos para ver. E esses olhos para ver não é simplesmente enxergar qualquer coisa, mas é você enxergar o que Deus tem para você. O Senhor te deu sabedoria. Pastor, eu quero sabedoria. Tem 3 anos, 4 anos que eu tenho pedido sabedoria para Deus. Sabe o que Deus me deu? Problemas. Por quê? Porque o Senhor quer mostrar para mim que através dos problemas que eu vou ter sabedoria para resolver. Ah, pastor, eu não quero problema. Então você vai ser uma pessoa dificilmente ter sabedoria em resolver coisas. Pastor, eu quero prosperidade, eu quero crescer no Senhor. Então Deus vai te dar alvos sobrenaturais, com dinheiro que você nunca pensou em pensar nas suas mãos, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 40 mil. Mas aí o Senhor vai falar para você, compra isso. Aí você fala, não sei se vai dar certo. Se você não faz, sabe o que vai acontecer? O Senhor fala, como que você quer prosperidade se você tem medo de romper? O Senhor, Ele quer alargar a sua tenda, diga amém por isso. O Senhor quer aumentar a sua visão, o Senhor quer aumentar a sua visão para você enxergar onde Ele quer te colocar, mas nunca pula os processos, nunca pule uma rota, nunca pule uma rodovia alternativa. Nunca entra numa via que é contramão para pular etapas, mas permaneça na etapa, permaneça na rota, permaneça no caminho da casa cheia, e você verá o que Deus fará na sua vida. Continue honrando, mesmo que você não é honrado. Continue abençoando, mesmo que você não é abençoado. Continua declarando Cristo quando você ainda é rejeitado. Mas o Senhor te colocará em lugares altos e profundos, porque Ele está vendo o seu coração. É isso. Mas quando os seus olhos estão abertos para ver o quê? A grandeza de Cristo. Quando você se diminui para Cristo ser exaltado, irmãos, tudo muda. Em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 2 ao 14 diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem coisa que eu tenho falado, e muitos falam, não vai acontecer não. Tem coisa que líderes têm falado mesmo, falam, não vai acontecer não. Eu quero dizer para você, quem é espiritual discerne as coisas do Espírito, quem é natural discerne as coisas da carne. Você precisa ser alguém espiritual, você precisa olhar tudo e ver um contexto espiritual. E a pastora Thalita, nós somos assim, idênticos. Tudo que a gente vê, a gente traz para o mundo espiritual, tudo. Um filme, olha esse filme aí, olha, parece a volta de Cristo, vai acontecer assim, algo até pior ainda dessa forma. Olha isso aqui, está vendo? Essa pessoa está fazendo isso. Isso tem peso de glória. Isso aqui é espiritual. Olha como que o diabo está agindo. Quando você tem olhos espirituais, você consegue ver aquilo que ninguém está vendo. Clame ao Senhor, eu preciso ter olhos espirituais. Aonde? Na minha célula. Por que não está crescendo? No meu casamento, por que não está dando certo? Na minha vida financeira, é um caos após de caos. Uma vida crise. Você quer viver em crise, irmão? Sim ou não? Mas chegou o tempo de você enxergar o que você está fazendo errado também. É o que você está fazendo. Talvez já no natural. Mas é você entender que você precisa ter olhos para ver. Outro ponto também, não adianta só ter olhos para ver, mas precisa ter olhos abertos. Quantos estão vendo as coisas acontecendo na sua frente, na sua cara, mas não fazem nada? Ah, se é assim que Deus quer, nem tudo está acontecendo na sua vida é a vontade de Deus.
Mas você precisa entender o que Deus quer que eu dou a resposta. A Bíblia fala que os olhos são o nosso coração. Irmão, chegou o tempo de você que é empresário, chegou o tempo você que é pai, casado, tem uma família, você que vê algumas coisas na sua casa, você olha assim, falei, Deus, o Senhor me chamou para prosperar, mas eu vou pregar o ano aceitável do Senhor. Mas eu vou chegar na minha casa, não é esse ambiente que eu quero. E qual é o ambiente? Eu começo a lutar no mundo espírito. E como que eu luto? É batendo, dando porrada? Não. Verbalizando a palavra de Deus. Eu não aceito a doença, eu não aceito pragas, eu não aceito a miséria. Aqui eu declaro que o Senhor reina e há prosperidade no Senhor, a vida no Senhor, a unção no Senhor, há projetos novos saindo do forno do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho olhos abertos, olhos para ver, mas eu estou enxergando o meu futuro no Senhor. Diga amém por isso. É quando você entende isso, porque os seus olhos estão fechados, mas o seu coração não pode também estar fechado. Mas quantos estão com os seus olhos fechados naturais e também o seu coração fechado? Ele vê a oportunidade, não agarra a oportunidade. Ele vê Deus falando assim, filho, é o seu tempo, é agora, faça. Mas ele está olhando, será que vai dar certo? Nós somos o povo da luz, nós somos a igreja do Senhor, o Senhor nos chamou para nós viver com os olhos abertos. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? É o tempo de você romper como nunca rompeu, irmãos. Alguém já lutou aqui numa guerra espiritual? Orar. Sabe, o diabo resistindo e você declarando, ele resistindo. Mas de repente, pô! A sua mente abre. Aí você percebe onde o diabo está ajolado, ali na pessoa, na garganta, nos seus olhos, ou na coluna de uma pessoa, numas mãos, ou numa unha, e você percebe, eu sei onde você está, na saia, agora dá o segundo derrotado, ele vai embora e aquela pessoa é liberta. É quando você tem essa visão, porque os seus olhos foram abertos, o caminho da casa cheia é você ter revelação da grandeza que Deus vai fazer na sua vida em 2023, irmão. É você se levantar todos os dias e começar a proferir palavras liberadas são como flechas, atingindo o inferno e destruindo. Uma palavra liberada, ela não voltará vazia se você crer no seu coração. E a Bíblia fala que o nosso coração precisa estar permeado disso, vida disso. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, e por meio do coração que Deus quer fazer isso. É através que tudo passa pelo seu coração. O que tem passado no seu coração? Quais as imagens que Deus tem colocado? Quais as imagens que Deus tem colocado na sua célula, na sua rede, no seu ministério? Eu sou improvável de Deus, como você também é um improvável de Deus, mas você precisa se posicionar no Senhor e falar, Deus, vai acontecer sobre a minha vida. Oh Deus. Sabe o que quer dizer para você? Lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, a palavra do Senhor diz que o Senhor estava batendo no corações da igreja de Laodiceia, porque eles estavam frios, eles estavam ali mornos também, ali, nem quente, nem frio, estava ali, ó. O que eu quero na minha vida? E o Senhor estava batendo, porque o coração deles estava o quê? Fechados. Você precisa hoje entender que o seu coração está aberto para o novo de Deus. Guarde algo no seu coração. Nunca traga o velho para o novo. Nunca. Odres novos em vinhos novos. É isso que Deus está dizendo para você. Chegou o tempo de você se levantar, filho, como nunca antes. Pastor, isso é problema. É mensagem de problema. É dificuldade, é luta, é guerra. É luta todos os dias. Eu quero declarar para você, se não haveria as lutas na sua vida, como que você estaria hoje? Mas as lutas só foi para te aprovar, para te mostrar que você é capaz, que você é um guerreiro, que você é alguém posicionado no Senhor, mas precisa ter revelação. E sabe quando tem as características de uma revelação? É quando há vida. Fala para o seu irmão, você está vivo aí? Você andou com pessoa que ela é alegre, que ela brinca toda hora, que ela faz piada toda hora,
É difícil você ver ela triste. Ela fala piada, ela acorda feliz. A pastora Thalita fala assim que eu já acordo bagunçando feliz. Ela falou assim, é diferente. Falou assim, eu queria que você acordasse de manhã e não fizesse barulho. Mas eu já acordo, falo, bom dia, vamos lá, Isa, acorda. Abre a janela, pá, acende a luz na cara dela, faz isso. Ela falou, pai, eu não gosto de ser acordada assim. Eu falei, que culpa tem eu, se eu estou feliz? Que culpa? Aí a pastora fala, não faz isso, porque a gente está dormindo o sono do justo. Aí eu falo, não, mas é isso, a gente está perdendo tempo. A voz já está indo embora. E eu falando isso para os irmãos, para a pastora, falando que Deus tem feito algo sobre as nossas vidas. Eu falei, a melhor coisa é você andar com pessoas alegres. Você andar com pessoas depressivas, você se torna um depressivo. Você andar com pessoas que não sonham, você para de sonhar. Você andar com pessoas que não têm um rumo, você perde o rumo. Sim ou não, irmãos? Ande com pessoas que são águias, que ela sonha. Mesmo você fala, rapaz, esse cara aqui está sonhando demais, hein? Mas eu vou andar com ele, porque ele está sonhando e acho que vai acontecer. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas o cara está firme, a mulher está firme, eu vou andar com ele. Quando você anda com pessoas assim, sabe o que está gerando? Vida. Quando você se enche da vida que é Cristo, não há impossíveis. Eu sou prova disso. O impossível só é para aqueles que nunca tentaram. É quando você entende que não há impossíveis para Deus, mas o Senhor está preparando algo grandioso para você. Amém, irmãos? E esse ponto é você ter vida. E quando você anda com pessoa que tem vida, irmãos, é alegria e você tem prazer de estar andando com aquela pessoa. Mas a pessoa que quando ela de fato, ela não agrega na sua vida, é porque você fala, não, vou parar de andar com essas pessoas. Eu vou te falar algo para você. Você está aqui hoje e as pessoas que vêm pelo culto da manhã, é porque eu tenho mostrado algo, eu tenho agregado algo na sua vida. Então você é uma pessoa sábia. Com quem você se associa, você vai ter aquilo que a pessoa já tem. Se eu sou abençoado, você também é abençoado. Se eu sou favorecido, você é favorecido. Se eu não fosse uma pessoa a qual de ser seguida, você não estaria aqui ouvindo a palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ande com pessoas que vão te levar em um patamar maior do que você está vivendo. Ande com pessoas que já conquistaram coisa que você ainda não conquistou. Mas seja humilde de reconhecer, falar, olha, eu não conquistei isso. Estou andando com você porque eu quero conquistar, porque eu vejo você, um homem de Deus, uma mulher de Deus. A vida de Deus. Outro ponto também, a Bíblia nos ensina, a fé é gerada pela palavra. Não adianta nada você falar que é o ano da casa cheia, mas você não tem fé de crer que isso vai acontecer na sua vida. Não adianta você falar assim, nossa, é o ano da casa cheia, eu vou viver o sobrenatural de Deus. E quando você entende isso, a palavra do Senhor vem pelo ouvir. Você está ouvindo a palavra e a palavra está gerando fé dentro de você. E quando você pega essa palavra, você se posiciona. E quando você se posiciona, vai acontecer na minha casa, vai acontecer aonde eu entrar, aonde eu pisar, será o ano aceitável do Senhor sobre a minha vida. Tudo onde eu colocar nas minhas mãos prosperará. Essa é a verdade, fé. Mas vai ter pessoas que vão falar, filho, para que você está falando aí, você está doido, só você está falando isso. Irmãos, é loucura para as pessoas que não estão vivendo a fé que você está vivendo, é loucura. Mas quando vê acontecer na sua vida e fala assim, como que você fez isso? Você só falou? Você fica orando na sua casa, orando em línguas todo momento? Você coloca lá o shofar e toca lá no prédio e as pessoas ficam ouvindo você tocando? O que vai fazer você crer nas promessas de Deus é o favor, mas principalmente o descanso. Deus, Ele gosta de ser lembrado. Lembrado que, Senhor, eu sei que o Senhor é bom e as tuas misericórdias, ela dura para sempre.
Quando você lembra do Senhor que você é muito amado, o Senhor sabe, esse meu filho, ele é grato. Então recebe mais amor, recebe mais graça, recebe mais favor, recebe mais unção. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você entende que a fé é um liberar de Deus, por isso essa palavra em 2 Coríntios 5,7 representa muito para mim. Andamos por fé e não por vista. Eu tenho olhado para o futuro que Deus tem preparado para a minha vida. Eu tenho olhado para lá para frente, sabendo, Deus, olha que coisa linda que o Senhor está fazendo. Mas qual é a minha resposta o hoje e o agora? Eu sei que você também foi chamado para ser pastor, para ser líder, para ser um discipulador, um homem de Deus, uma mulher de Deus. O seu futuro será brilhante com a resposta que você dá hoje. O seu futuro será excepcional com a resposta que você dá hoje. Não para mim, mas para o Senhor. Quem é você diante do Senhor? A mudança também é gerar vida. Quando você entende isso, que a vida é algo de transformação, de dentro para fora, a palavra do Senhor que quando você tem uma revelação do caminho, lá em Mateus capítulo 16, o Senhor diz para Pedro, e quando Pedro tem a revelação de quem é Cristo, ele diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta afirmação, Jesus disse, bem-aventurados é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E o Senhor depois acrescenta sobre Pedro, dizendo, também digo que tu és Pedro, aleluias. Sabe o que quer dizer para você, quando você tem revelação de quem é Cristo, você não anda preocupado, você não anda ansioso, você anda no descanso, você vai lá, vamos multiplicar uma célula, aí o irmão trabalha, faz a célula se tornar uma família, aí a célula multiplica de novo, aí as pessoas, o que você fez? Nada, eu simplesmente criei na obra consumada em Cristo Jesus. Tudo que eu tenho hoje foi Cristo que me deu. Tudo que eu faço hoje foi Cristo que me deu. Tudo que eu faço hoje foi Cristo. Tudo para Ele, toda a honra e toda a glória. Quando você exalta aquele que há de vir para buscar a sua igreja, você tem revelação da bondade, da misericórdia. Quando você entende Espírito Santo, é tudo que eu preciso, tudo que eu necessito. Eu não preciso de ouro, nem prata, nem pedras preciosas. A única coisa, eu só preciso é da tua presença. E quando você faz isso, Ele começa a trazer uma dose de amor, uma dose de alegria, uma dose de renovo. E você começa a viver porque você teve uma mudança. A casa cheia vai ser para aqueles que descansam no Senhor. Se você descansar, você verá, pastor, não é fazer nada, descansa, não fazer nada. Tira essa mentalidade errada do mundo. Descanso é você saber, Deus, eu liberei uma palavra e vou andar sobre essa palavra, mas eu vou trabalhar dia após dia, mas eu verei o fruto do penoso trabalho acontecer sobre a minha vida. Isso é uma mudança de vida. E por último, na hora da tentação, e vai ter muita tentação em 2023, porque quando você está edificando algo, o diabo ele quer tirar o seu foco. Fala comigo, foco. Quando você está edificando algo, o diabo ele é especialista em tirar a sua visão. Como? Em circunstâncias que vão parar o seu progresso daquilo que você está edificando. Talvez você está lá edificando a sua célula, está lá edificando o seu casamento, estou edificando aqui a igreja, mas aí o diabo ele fala, manda uma seta. Lembra? O Senhor Jesus, Ele é o seu GPS, Ele te deu uma palavra, o ano da casa cheia. Mas Ele está te conduzindo o que você deve fazer, não pular processos, não entrar em outras rotas, mas permanecer no caminho. Mas o diabo fala assim, olha, faz isso aqui, ó, não pega nada, não vai dar nada errado. E você começa a se distrair com coisas que você estava firmado e edificando. Você estava lá edificando vida, salvando vida, mas aí o diabo colocou uma seta. Aí essa seta é as coisas do mundo. Olha, você tem que se preocupar com você. Você tem que se preocupar com a sua casa. Você tem que se preocupar com a sua saúde também. Olha, para aí, está a ser sobrecarregado aqui na vida da igreja. Sabe o que é isso que o diabo fala para mim todos os dias? Eu estou edificando a igreja e falo, você tem que se preocupar com a sua saúde. Você tem que se preocupar com o seu casamento, com a sua família.
Sua filha está crescendo e você está fazendo isso. E algumas vezes eu fui até tentado por isso. E até cedi em alguns momentos. Mas aí o Senhor me trazia a memória. Quando você faz a minha vontade, eu cuido das suas coisas também. Cuidado com o diabo querer tirar o foco. Você é jovem, você é adolescente. Você sabe que o mês de dezembro é um mês de tantas festas. Janeiro. Aí tem essa praga do inferno, carnaval. Que a gente trabalha com Holy Fest para edificar jovens. Nós não estamos aqui brincando, mas estou dizendo para você, não perca tudo que você edificou por uma aventura. Não perca tudo que você edificou por um momento. Não perca tudo que você edificou para te satisfazer a sua carne. Permaneça até o final, porque haverá recompensa para aqueles que são fiéis. E é você crê nessa verdade? Fala para o seu irmão que está ao seu lado, você foi encontrado no Senhor. E essa é a revelação que você precisa ter todos os dias, irmão. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé nessa noite.